Senhor, então. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecendo, meu Deus, em nome de Jesus, por mais um momento de estudos aqui, Senhor, com os irmãos, que pela Tua graça, a Tua misericórdia e pelo poder do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, fale, Senhor, ao nosso coração, clareando a nossa mente, trazendo o Teu entendimento para nós. Assim nós te agradecemos, meu Deus, por essa reunião, por este estudo, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, vamos lá então, porque o objetivo é encerrar, tem que encerrar hoje, né? Não podemos passar de hoje. E falamos um pouquinho da Holanda naquela última aula, mas não falamos de tudo, tá? Eu só queria trazer uns 3 pontos aqui importantes sobre o tópico outras nações de histórico calvinista. E a Holanda, ela tem uma identidade muito marcante dentro da história do calvinismo, porque nós temos o símbolo da tulipa como aquele acróstico que traz as definições da nossa fé reformada calvinista, os nossos 5 pontos, né? E é uma nação fortemente marcada pelo calvinismo. Então, nós temos aqui um pouquinho dessa história, surgimento da igreja reformada holandesa, né, ou neerlandesa, entre o ano de 1570 e ela termina em 2004. E nesse interim, meus irmãos, aqui, de 1570 até 2004, nós temos alguns problemas que foram surgindo ali, tá? Nós temos uma igreja forte, ela nasce forte, ela nasce no meio de uma guerra civil, por assim dizer. Nós estamos falando de um reino dominado, né? De uma nação que não era soberana. A Holanda não era soberana, ela pertencia à Espanha. Se você olhar o hino nacional da Espanha, eles fazem menção sobre o rei da Espanha, né? É legal. E o calvinismo, ele vem ali, ele vem naquele período de muitas transformações. E qualquer igreja, meus irmãos, que nasce em um momento difícil, ela tende a ser forte. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? É verdade ou não é verdade isso? Opa, sumiu os irmãos aí, estão me ouvindo? Ouvindo alto e claro. Então beleza. Vamos ter uma ideia de igrejas hoje que estão, por exemplo, no Irã. São consideradas uma das igrejas mais fortes deixa eu colocar aqui o chat, né? Do Oriente, tá? Os irmãos ali sobre tamanha perseguição e irmãos reformados na Pérsia, né? Antiga Pérsia. Então, a igreja nasce nesse conturbado momento. Aqui está falando, durante boa parte do século XVI, os Países Baixos estiveram sob o poder dos soberanos de Habsburgo, primeiro com o imperador alemão Carlos V, e a partir de 1555 com seu filho Filipe II, rei da Espanha. Os esforços em prol de reformas religiosas nessa região haviam surgido nos séculos XIV e XV, com movimentos como os Irmãos da Vida Comum. Tais movimentos tinham uma teologia agostiniana e davam ênfase ao estudo da Bíblia, à vida de devoção e à educação. A partir de 1520, surgiram as primeiras influências luteranas e anabatistas, que enfrentaram intensa repressão por parte das autoridades civis e eclesiásticas. Tá? Então, uma nação dominada pelo catolicismo, porque o seu rei era católico. Aqui, a reforma começou a se fazer em 1523, através de contatos
do estudioso holandês Hein Roer com o reformador suíço Urico Zwingli. E no final da década de 1550 já havia se multiplicado solidamente, principalmente nas regiões de língua francesa ao sul. Muitos holandeses foram influenciados por João Calvino em Estrasburgo e Genebra, e pelo reformador polonês Jan Lask em Emden e Londres. Em 1561, o belga Guido de Brest escreveu uma confissão de fé para os fiéis que estão dispersos por todos os Países Baixos, que é a nossa confissão belga, irmãos, está aí na Bíblia de Genebra, a Bíblia mais oficial, né? mais atualizada aí. Essa confissão belga aqui, ela foi muito importante naquele período, e Guido de Brest ele foi martirizado, tá? O primeiro sínodo reformado holandês reuniu-se em Tourcoing em 1563, mas os dois primeiros sínodos gerais reuniram-se em Wesel, em Emden, que está falando as datas, em 1568, 1571, ambos fora das fronteiras do país. Este último foi especialmente importante porque efetivamente uniu todas as congregações, olha que interessante, em uma igreja nacional, adotando 3 documentos doutrinários: Confissão Belga, Catecismo de Genebra, para as igrejas de idioma francês, e o Catecismo de Heidelberg, para a língua holandesa. Seguindo o modelo francês, havia 4 níveis administrativos: consitórios locais, classes, presbitérios, sínodos regionais e sínodo nacional. Vou parar aqui para a gente só dar uma explanada aqui num ponto interessante. Então, meus irmãos, olha só, olha como que a igreja da Holanda nasce, né? Aquelas pequenas congregações ali nasceram por influência do luteranismo, elas começam a crescer, elas começam a ganhar formas, mas a partir do momento em que o calvinismo entra mesmo de sola, por assim dizer, na Holanda, eles passam a ser reunidos e nasce então a igreja reformada holandesa, norteado, olha só, pela confissão belga, pelo catecismo de Genebra. E nós temos ali nos Países Baixos o que seria a Bélgica, tá? E o Luxemburgo. Luxemburgo fala fluente, perdão, a maioria das pessoas ali falam francês naquele país, juntamente na Bélgica, né? Então, os Países Baixos era um núcleo de franceses, com pessoas de origem francesa e de origem alemã, né? Então, a reforma de Genebra, ela consegue alcançar tanto os de origem francesa como também os de origem holandesa. Então, a nação holandesa vai ter uma igreja totalmente calvinista nos moldes presbiterianos que nós conhecemos hoje, tá? Então, ela vai ter presbitério, ela vai ter sínodo, ela vai ter toda essa organização eclesiástica no modelo presbiteriano e não episcopal, como já estava ocorrendo lá na Inglaterra. Tá bom? Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação até aqui? Se não, vamos continuar para a gente terminar esse ponto então. O nascimento da Igreja Reformada Holandesa coincidiu com um período de internas lutas entre os holandeses e seu soberano rei católico espanhol II. Este havia declarado que preferia morrer sem mortes a ser um rei de hereges. Em 1566, os nacionalistas entraram em guerra contra os espanhóis. No ano seguinte, Filipe enviou o implacável Duque de Alba para destruir as heresias e sufocar a resistência. A ditadura, que se seguiu em 1567 a 1573, custou milhares de vidas, mas não conseguiu vencer a rebelião. Então, a Holanda vai ter aí cerca de 6 anos de ditadura católica. Agora, é um crime você ser protestante, né? Eles vão reprimir muitos irmãos durante esses 6 anos, até que o príncipe Guilherme I, ele
era calvinista, tá? Ele passou a ser calvinista e ele vai fazer um levante contra essa ditadura. Aí tem uma parte que eu quero falar aqui para vocês, meus irmãos, porque muitos irmãos usam os textos em Romanos quando fala de autoridade civil, né? Fala assim, nós não podemos nos levantar contra a autoridade civil, devemos obedecer às potestades superiores e tal. E, claro, isso é verdade, né? Porque nós temos uma Constituição Nacional e nós obedecemos essa Constituição, por isso somos cidadãos, né? Então, olha que interessante, Calvino ele já havia deixado um documento que ele fala o seguinte, que realmente nós devemos obedecer às autoridades civis, às potestades superiores, desde que elas não interfiram na vida, vou colocar aqui religiosa, ou na vida devocional do crente, ou desde que o governo ou a nação não venha causar problemas ou perseguir os irmãos, ou tentar trazer aí problemas para a igreja, enfim. Então, é isso aqui, ó. Nós temos uma nação que era católica, que pertencia ao império e que agora estava perseguindo os irmãos. Vem então um príncipe calvinista, cabra macho, né, como diz lá na terra do reverendo Ricardo, capixaba, e também do irmão lá da Paraíba, né? Ele vem de sola, ele fala, não, vamos fazer esse levante e a Holanda não vai ser uma nação subjugada por esse catolicismo destrutivo. E ele consegue a independência em 26 de julho de 1581. Irmãos, eu estou falando de uma nação, tá? Que na sua história, a independência deles, tá? A independência deles é a partir desse momento que um príncipe calvinista declara, então, um levante contra a opressão católica. Você já imaginou se Dom Pedro I fosse um príncipe calvinista que se levantasse não apenas contra a coroa católica, católica não, portuguesa, mas contra o domínio católico em terras aqui tupiniquins do Brasil? Aí nós estudaríamos na nossa história que o príncipe Dom Pedro I, calvinista, lutou pela fé reformada e livrou o Brasil da coroa portuguesa e do domínio católico. Olha o que nós estudaríamos hoje. É o que os holandeses estudam nos livros de história. Por isso que a nossa cosmovisão de vida religiosa, meus irmãos, vocês me perdoem, mas é atrasada quando nós olhamos para um cidadão desse que nasce em um país desses, né? E passa a ter contato com a história do país, que é totalmente intrínseca aí com o calvinismo. Coisa linda, né? Então, Guilhermão aqui, calvinista, trouxe a independência para a Holanda, tá? Aí, para a gente descer mais um tópico aqui, em consequência das lutas político-religiosas, os Países Baixos se subdividiram em 3 nações, Bélgica e Luxemburgo católicas, e Holanda majoritariamente protestante. Sob o influxo da fé reformada e da recém-conquistada autonomia política, a Holanda se tornou rapidamente uma das nações mais prósperas da Europa, criando um império comercial que se estendeu por todos os continentes. Tornou-se também uma das regiões da Europa marcadas por maior tolerância religiosa, atraindo dissidentes e refugiados de diversos países. Então nós estamos quase concluindo aqui essa parte importante e interessante da nação holandesa. Meus irmãos, a Holanda ela passa agora a ter autonomia religiosa, social e econômica, e vai se tornar uma das nações mais prósperas do mundo. Entra onde aí o calvinismo? Entra no sentido de vida que nós falamos na aula passada. Qual que é o objetivo da vida de um crente? Primeiro, viver para a glória de Deus, que é o fim supremo de qualquer homem eleito,
por Deus, é viver para a glória do Senhor, se alegrar nele. É a nossa primeira pergunta do Catecismo de Westminster, tá? Então, viver para a glória de Deus, trabalhar para sustentar sua família, amar sua família, lutar por eles e socorrer os necessitados. São 3 pilares aí do calvinismo. E fugir da luxúria, tá? E eles se tornaram, então, dentro dessa cosmovisão calvinista, uma das nações mais potentes do mundo, levando a extensão do Império Holandês. Aí nós temos a criação das companhias das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, né? Que até então esse termo aí depois foi corrigido. Fica das Índias Orientais e fica a companhia agora também para o Ocidente, vamos colocar aqui, que vai pegar aí Pernambuco, vai pegar as Antilhas, o Caribe, vai pegar os Estados Unidos também. A Holanda agora, ela vai não só atrás do mercado, mas ela passa a colonizar algumas terras, e a igreja oficial é a Igreja Reformada Holandesa. Pessoal, isso é um ponto crucial para o surgimento da Igreja Reformada nos Estados Unidos, tá? Apesar que já tinha puritanos lá, muitos dissidentes do anglicanismo que fugiram da perseguição da Inglaterra já estavam lá na nova terra, nas 13 colônias britânicas, que eram os Estados Unidos. E agora, oficialmente, a Igreja da Holanda, uma igreja oficial, tá? Uma igreja oficial vai chegar nos Estados Unidos. E se nós pegarmos hoje aí, a igreja hoje, a maior igreja reformada dos Estados Unidos, se eu não me engano, aí o reverendo Ricardo Guedes pode me corrigir, tá? Não sei se a PCUSA é a maior igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos. Ela teve uma série de divisões, tá? O irmão acabou de confirmar aqui, sim, é PCUSA. Então, antes de ter essas divisões aí, ela é totalmente de orientação reformada, e graças à Igreja Reformada Holandesa. Aí a Holanda tem um marco muito importante nos Estados Unidos da América, tá? Aqui que está o problema na Holanda agora. A Igreja e o Estado. Quando o Reino dos Países Baixos foi criado em 1815, a organização da Igreja Reformada Holandesa tornou-se mais centralizada do que nunca. A organização da igreja existente foi varrida pelos argumentos impostos pelo novo governo, e a igreja foi colocada sob controle real. Aqui entrou o problema, tá? Com seus membros sendo sínodo pessoalmente nomeado pelo rei até 1852. Não foi até 1853 que a igreja e o Estado se tornou totalmente separados. Durante este período, a igreja experimentou 2 divisões. Aqui está em holandês, meu amigo. Ó. Vamos pronunciar todo mundo junto aí? Afscheiding, né? Alguma coisa aí. O Alisson vai soletrar para nós aí de trás para frente. A separação em 1834 do Lenchai, Tristeza, liderado por Kuyper, né? Abraham Kuyper, em 1886. Aqui nasce o embrião destrutivo, por assim dizer, da Igreja Reformada na Holanda, que vai jogar ela no ostracismo aí, e depois ela vai acabar mergulhando também, aqui chegando no século XX, numa libertinagem terrível. Para terminar aqui, meus irmãos, esse ponto, a Igreja Reformada Holandesa perdendo campo por causa, aqui na década de 60, por causa da secularização da Holanda, ela vai unir juntamente com a Igreja Luterana. Meu amigo, vai dar errado, né? Não é nada de sendo bairrista aqui, mas não dá certo, cara, você juntar o luteranismo, por exemplo, hoje com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu acredito que não vai dar certo. Você juntar uma igreja congregacional com uma igreja presbiteriana também não dá certo. Então não deu certo, né? Não deu certo. E aí vai se levantar uma igreja, uma nova igreja aqui, tá? Que é a Igreja Protestante na Holanda. A Igreja Reformada, Restaurada, tá? Essa aqui de baixo que eu estou passando
o cursor aqui do mouse. Essa aqui é a igreja que nasceu, tá? A Igreja Protestante da Holanda, a nova, atualizada, que teve essa fusão toda aí. E as igrejas que não aceitaram essa fusão, a igreja reformada, restaurada, tá bom? Ficou aí com cerca de 35 a 70 mil membros, 120 congregações e 88 ministros. Infelizmente, a situação hoje não é fácil em lugar nenhum da Europa, né? E infelizmente também não é fácil lá na Holanda, no sentido aí de igrejas, de avanço, de crescimento. Aí fora dos Países Baixos, foi o que eu falei, elas se expandiram aí para América do Norte. Tiveram aqui algumas figuras ilustres de origem holandesa e calvinistas, né? Presidente dos Estados Unidos, Martin van Buren e Theodore Roosevelt, eles eram de ascendência holandesa e também da igreja reformada holandesa. Aqui nós temos a África Austral, onde as igrejas reformadas chegaram na África do Sul. Temos aqui também, eu não coloquei outros países aqui, mas tem um que eu esqueci, e também o número de reformados é muito grande, graças ao movimento aqui reformado da Holanda. Sri Lanka também, já lá perto da Índia, né? Temos ali muitas igrejas. E se eu não me engano, na Indonésia também, a Indonésia, que é um país muçulmano, tá? Mas ele permite, é um país mais tolerante às outras religiões. A maior igreja evangélica lá é a igreja reformada da Indonésia. Esqueci o nome aqui da capital da Indonésia, eu estou ruim de geografia, viu? Se alguém puder depois pesquisar aí, é a igreja que está localizada na capital da Indonésia. Teve um encontro da World Reformed Fellowship lá, e quase que eu fui, né? Só faltou o dinheiro. Mas era para ir representar a FATEC, que nós fazemos parte dessa organização. Vamos lá. 9h23, terminamos o ponto aqui da Holanda. Você pode ler 30 vezes aí depois, tá bom? Pesquisar sobre o assunto aqui e se familiarizar ainda mais. Pessoal, 2 minutinhos aí. Alguma colocação, algum ponto? Holandesa, o que vocês têm de entendimento aí sobre a Holanda antes da reforma, agora no período da reforma, né? Agora não, naquele momento no período da reforma, e agora nos tempos atuais? O que vocês acham? Ó, o reverendo Ricardo colocou aqui Jacarta. Isso mesmo, meu irmão. Obrigado, tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Clovão, eu queria fazer uma colocação, meio que uma pergunta ao mesmo tempo. Não estou ouvindo, Ricardo Soares. Tá ouvindo, não? Tá ouvindo agora? Agora vai falar. Não saiu não. Ué, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é a minha configuração aqui, peraí. Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá ouvindo agora? Na realidade, minha pergunta é meio que uma pergunta, né? Você falou aí que hoje o secularismo tem atingido aí todos os países, né? Todas as nações, né? Mas eu não sei quem aqui já viu, tem uma pregação do Jonas Madureira, que ele fala, né, que pelo menos quando ele fez a pregação, até hoje, dá para sentir os efeitos do calvinismo na Holanda, né? E ele faz vários elogios lá. Como que tá isso aí? Mudou tanto assim? Tá muito diferente disso? A pregação é um pouco antiga, né? Deve estar desatualizada, mas hoje, em 2021, você sabe me dizer como que tá isso? É o seguinte, meu amigo prof. Ricardo, a Holanda, como eu falei aqui, do nascimento dessa independência da Holanda, ela passa a ser calvinista. Então, tipo, você imagina de 1800 aí, desde o período da independência do Brasil até 2021, uma independência firmada dentro de uma visão calvinista. O que seria a nossa história? Por exemplo, haveria escravos? O calvinismo aceitaria a escravidão? Precisaria de uma lei áurea posteriormente, quase já no Império, né? Como seriam as escolas?
como seriam os ensinamentos, a nossa cultura. Então, isso está marcado na Holanda, porque eles nasceram calvinistas. Conforme a nossa cultura, que é muito católica, vamos na praça, né? O edifício principal de qualquer praça centralizada é uma igreja católica. Lá na Holanda é uma igreja reformada, né? Os nomes de ruas, as expressões bíblicas, os símbolos da fé reformada, realmente ele está em tudo quanto é lugar na Holanda. Agora, a questão do culto em si caiu muito. Do holandês em si ir aos cultos ficou secularizado, né? Ficou algo aí muito perdido. E depois chegaram aquelas igrejas que não são de origem reformada, as igrejas neopentecostais, e aí acabou de azedar o trem, né? Por assim dizer. Mas sim, o holandês ele é bem próximo do que é o calvinismo, né? Por assim dizer. Mas é secularizado a maioria. Esse é o problema. Boa noite, reverendo. O que você está falando aí? Leonildo, aqui de Muriaé, boa noite. Boa noite, Leonildo. Seja bem-vindo à nossa aula. Deixa eu me meter no assunto de vocês aí. Cheguei agora. Vontade, mas, sempre que falam de Holanda, eu me lembro de Abraham Kuyper, né? Não sei se os irmãos já falaram sobre ele. Falamos há pouco. Falaram, né? E é uma pessoa assim, que eu gosto muito de estudar sobre ele. Ele viveu exatamente numa época aí que a Holanda estava se secularizando muito, né? Marxismo entrando e tal. E ele lutou muito também com essa questão dessa secularização. As pessoas estavam perdendo um pouco, né? E no caso dele, muito influenciado por essa secularização mesmo, pelo humanismo e tal, ao ponto dele sempre... Ele fala uma frase muito interessante, eu li um livro recente dele, ele fala que não há nenhum centímetro, né, de tudo aqui que Cristo não diga é meu, né? Então, assim, são frases imponentes de Abraham Kuyper. É só fazer menção realmente a ele, que foi uma pessoa muito importante, né? O calvinismo e o holandês, né? E eu tenho um amigo que mora na Holanda, sabe o Fernando Clóvis? E rapaz, acho que é triste a situação do evangelho hoje lá, viu? Sim, são muito frios, né? São muito frios. Não é só na Holanda, né? Na Europa em si, né? Tem alguns aí que firmam ainda na fé, estão firmados, mas a grande maioria. É triste ver isso, né? Porque é o berço, né? Exatamente. Tão secularizado, né? E Abraham Kuyper já lutava contra isso lá no passado. Interessante, né? O grande problema, meus irmãos, de tudo é a prosperidade, viu? A prosperidade, ela veio demais, assim. Eles ficaram ricos quase da noite para o dia. Eles começaram a experimentar certas coisas que eles não tinham costumes. Então isso ajuda. E Calvino bateu na tecla, gente, não caia na luxúria. Então, tipo, eu não sei, né, se o reformado brasileiro hoje, como que ele consegue administrar a questão da prosperidade, de se ele cai na luxúria ou não, nos prazeres, mudanças, enfim, não sei. Mas é um problema, tá? É um problema. E falamos também das outras nações, né, lá da Noruega, Suécia, que é o mesmo problema. Questão da prosperidade. Para concluir, meus irmãos, que eu preciso aqui, chegar em João Calvino e educação, tá? Não vou falar muito dos Estados Unidos, por quê? Porque teremos uma disciplina, as 13 colônias, vai falar exclusivamente do que o calvinismo fez naquela nação, tá? Vamos falar aqui, em cada colônia específica, a Baía de Massachusetts, fundada por puritanos ingleses, congregacionistas, Pensilvânia, por Quakers, Maryland, por católicos, Virgínia, por anglicanos ingleses. Vamos falar de Harvard, Princeton, todas aquelas universidades fundadas por calvinistas, enfim, Yale, né? Vai ser muito legal aqui. Os Estados Unidos, com certeza, é a maior nação hoje calvinista do mundo,
poderosa, né, na questão financeira, está caindo também o número de pessoas frequentes aos cultos de origem reformada, um problema muito grande ali, que houve na divisão das igrejas de maior expressão reformada, que as presbiterianas em específico, né? Houve aquele problema com a ordenação de ministros homossexuais no ministério feminino, tá? O que fez a igreja reformada da Holanda ter essa divisão foi as mesmas causas. A igreja que busca a restauração na Holanda, ela não aceitou a ordenação feminina e nem a ordenação de homossexuais, da mesma forma como os luteranos lá na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, enfim, também não aceitaram, na Finlândia, Islândia, não aceitaram a ordenação feminina e de homossexuais. Então houve esse levante. Aí sempre há nós chamamos de aquele pequeno grupo, né, fiel, o remanescente do Senhor, que vai se levantar e falar: opa, estou fora, né? Pode continuar aí do jeito que vocês estão, que a gente está pulando fora. Tem a parte importante do nosso estudo aqui, meus irmãos, que é João Calvino e a educação, tá? João Calvino, ele amava a educação. Tem uma foto dele aqui, uma pintura, com vários livros. Eu coloquei aqui, ó, todos os países desenvolvidos investiram na educação e no trabalho como meio sagrado para a prosperidade. Por isso, os países com melhores DHs tiveram influência da teologia reformada, sendo o país mais poderoso do mundo, Estados Unidos, diretamente influenciado pela teologia calvinista. Irmãos, os Estados Unidos nasce com uma faculdade. Nós tivemos uma faculdade no Brasil, uma só. Depois, quem quisesse estudar tinha que ir para Braga, em Portugal. Até 1940, mais da metade da população brasileira era analfabeta. Então, nosso retardo educacional também é uma causa da nossa dificuldade em prosperar, em avançar em alguns aspectos, né? E até hoje você vê, eu sou professor da rede pública de educação e eu sei qual é a nossa educação aqui no país. Aqui, ó, João Calvino, ao retornar em Genebra, em 13 de setembro de 1541, eu vou colocar umas perguntas lá que eu vou ativar a prova amanhã, viu, irmãos? Dia 7 é a data da prova, para vocês fazerem a avaliação amanhã. Depois das 10 horas, pode acessar o ambiente acadêmico, que automaticamente, vai aparecer as perguntas lá. E olha que legal, quando foi o retorno de João Calvino a Genebra? 13 de setembro de 1541, onde realizou 2 atos oficiais. Quais foram esses atos oficiais aí? Um foi apresentar ao conselho da cidade um plano detalhado para a ordem e o governo da igreja, as ordenanças eclesiásticas. Exigiu o estabelecimento de 4 ofícios. Quais são? Pastor, doutor, ancião e diácono. Olha dentro da igreja aqui, meus irmãos. Aqui, ó, o corpo, né? A estrutura da igreja de Genebra: pastor, doutor, ensino aqui, ancião, presbítero, diácono, diaconato, mais poderoso que existiu após o surgimento, depois do Pentecostes, surgimento ali oficial da igreja de Jerusalém. Depois ali, eu acredito que aqui, ó, ele volta aqui com toda a força, tá? Em Genebra. Correspondiam à educação. Espera aí que eu vou voltar aqui certinho. Perdão. Correspondia à doutrina. Meu Deus, me perdoe, irmãos, eu me perdi aqui. Pastor, doutor, já tá. Aqui correspondia à doutrina, educação, disciplina e serviço social. Gente, isso aqui não é coisa de marxismo não, viu? Eu não sou marxista não. Correspondia o quê? Doutrina. Pastor, tá? Se for fazer um paralelo para ligar aqui, doutrina a gente liga aonde? Ligamos aqui ao pastor, tá? Pastorado. Doutor, em educação. Disciplina, aqui, anciãos. Serviço social, diáconos, o diaconato aqui, o diaconato de Genebra fazia o serviço social da cidade, viu? Aprovado o plano, Calvino passou o resto da sua vida tentando executá-lo. Então, as autoridades de Genebra aceitaram o plano de Calvino, aprovaram agora. Calvino tinha o parecer favorável para executar
este plano, tá? Para Genebra. O segundo ato de Calvino, ao regressar a Genebra, foi a subida ao púlpito da Catedral de São Pedro, onde começou de onde tinha parado antes, no mesmo versículo, capítulo e livro da Bíblia, né? Ele foi expulso, como nós sabemos, depois de 2 anos ele volta, abre a Bíblia e fala, olha, não sei se vocês lembram, mas vamos continuar de onde paramos. Fantástico, né, meus irmãos? Fantástico, fantástico, fantástico. Em Genebra, Calvino tem a oportunidade, aqui, ó, de fundar a sua academia em 5 de março de 1559. O Brasil tinha apenas 59 anos. Até aqui, meus irmãos, era só pau-brasil que era exportado para a Europa. Não tinha interesse nenhum de abrir escola aqui, de faculdade. Estão repartindo o Brasil depois aí em capitanias hereditárias. Enfim, estavam mandando as pessoas aqui para o Brasil para ver se desenvolver, mas não tinha nada, não tinha perspectiva nenhuma. Lá em Genebra estava sendo fundada a Academia de Calvino, onde primário, olha, eu não sei ler e escrever, beleza, você vai aprender. Secundário, que seria aí o nosso ensino médio, e universitário. Olha, você vai do fundamental, médio, ao universitário dentro da Academia de Genebra. Quando morreu, a Academia, quando já o Calvino morreu, a Academia contava com 1.200 alunos universitários, veja só, 300 alunos de cursos inferiores, e tinha como ideal de preparar líderes para a igreja, a sociedade civil e para o governo civil. O que era ensinado nessa academia? Calvino ele era formado em Direito, ele era formado em Letras e era teólogo, tá? Por excelência. Então vamos lá. Teologia, podemos ter certeza que era o curso central. Se eu não me engano, meus irmãos, eu não sei se é na Universidade de Princeton, que o edifício, eu não sei se é lá, eu vou lembrar aqui, o edifício central do meio, o primeiro a ser construído, era onde se ensinava teologia, porque ali a base era o seguinte, a teologia é a mãe das disciplinas dela, né? Ela vai nortear as outras, por exemplo, direito, letras, medicina, depois, enfim, que coisa ali, filosofia, né? É legal quando o teólogo é filósofo, agora quando o filósofo é teólogo, tá por torto, viu? O pastor Ricardo Soares, ele vai ser teólogo, vai ser filósofo, né? Mas antes dele ser filósofo, ele é teólogo, que está concluindo a licenciatura dele em filosofia. Em 25 de dezembro de 1559, Calvino é convidado ao concílio da cidade de Genebra para receber o título de cidadão da cidade, que passa a ser conhecido como a cidade de Calvino. Então quebra aquela coisa, irmãos, que Calvino era o ditador de Genebra, que ele mandava queimar os outros lá, que ele botava fogo em tudo, né? Não tem nada disso não, ele se submetia às autoridades, mas olha, eu fico aqui se vocês forem norteados pela palavra de Deus, porque se não for, o que eu vou fazer aqui? Então, ó, coloquei aqui para concluirmos a disciplina, Estados Luteranos Calvinistas, é necessário, através das aulas, ao vivo, levantar as questões sobre a importância da teologia reformada para o desenvolvimento humano. Vou voltar para vocês aqui. Vou fechar a minha janela. Beleza. Meus irmãos, deixo essa pergunta para vocês aí. O que é importante, então, para o desenvolvimento humano aí? O IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, que faz aí levantamento da educação, da saúde, do emprego, da segurança. Aí todos os países que têm um bom índice, né? Porque essas áreas são aí bem avançadas. E todos os países que abraçaram a reforma são os melhores hoje no mundo, né? De qualidade de vida. Herança daqueles que abraçaram a fé. Alguém quer fazer uma colocação sobre esse ponto? Professor? Diga, Alisson. Essa questão do IDH é uma questão muito complicada, que ela envolve 3 fatores, né? Envolve renda, educação e saúde. O grande problema é que a maioria das nações, principalmente
nações como a nossa, o povo dá valor muito ao dinheiro, não dá valor à educação. Se a educação fosse a base, saúde e renda viriam automaticamente. Porque quando você tem um povo educado, na área da educação você vai desenvolver grandes economistas, grandes médicos, exatamente, vai por todas as áreas. E isso vai embora. Então a mentalidade que Calvino tinha com relação à educação, e outros tantos reformadores que tiveram durante a época dele, até um pouco antes dele, se a gente for voltar para John Wycliffe, que ele vai lá tentando traduzir a Bíblia para o inglês. Se ele traduz para o inglês é porque tem pessoas ali que vão ler o idioma, não são analfabetos. Aí a gente vê a cultura brasileira que até o ano 1940, como o senhor falou, uma boa parte é analfabeto. Então como é que a gente, se tivesse uma pessoa assim, para que traduzir essa Bíblia para o português? Se não tem quem ler. Seria isso, né? Então é cultural. Agora, só que o que é cultural a gente não pode se acomodar. Esse é o grande problema. Agora, infelizmente hoje nós vivemos uma guerra política cheia de factoides, cheia de fake news. E aí um fica brigando com o outro para ver quem é mais analfabeto do que o outro, porque na verdade ninguém se preocupa em passar notícia e ser honesto com o outro para debater um debate político. Se preocupa em humilhar o outro, em xingar o outro e qualquer outra coisa desse tipo. O que a gente tem que fazer, como que eu vou fazer na minha casa, acho que cada um vai fazer na sua, é educar os filhos para que todos sejam voltados a aprender e tentar mudar a realidade em casa para que isso possa contagiar a sociedade. Mas assim, um trabalho de formiga que tem que ser construído. Hoje a gente não vai conseguir nunca ter um IDH bom da forma como as pessoas pensam e foram educadas para pensar. Exatamente. E sabe qual é o problema? Nós temos isso tudo tem a ver com teologia e interpretação bíblica. Eu já vi muitas pessoas não querer estudar porque falaram assim, mas Jesus já está voltando mesmo, para que estudar? Você acredita num absurdo desse? Ou senão aquela síndrome franciscana de pobreza, tipo, eu não posso, né? Para que eu vou me preocupar em ter um emprego melhor, sei lá, estudar? Não, já está bom, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Então, espera aí, são coisas que, né, eu não estou falando para o camarada ser obcecado pelo dinheiro, porque isso é a raiz de todos os males, é o mamon, né? Não é isso. Mas espera aí, o camarada que ele nasce com uma cosmovisão, eu acredito nisso, tá? Reformada, de vida, de estudo, de ler a palavra, de buscar conhecimento na palavra de Deus, e ele tem a teologia reformada norteando a vida dele, aí ele seja filósofo, seja professor de história, seja professor de sociologia, no meu caso eu sou, seja médico, seja engenheiro, seja piloto de avião. Imagina ele norteado pela teologia calvinista, porque a teologia é ensinada no dia a dia da vida, é isso que nós esquecemos, né? Quando você vive a teologia, você está passando para os seus filhos. Que adianta você falar, minha filha, vem aqui conhecer os 5 pontos do calvinismo, e você é um espancador, bate na mãe, rebenta os filhos no cacete, deixa as coisas faltar dentro de casa, porque não está preocupado com a dureza, né, de trabalhar, de buscar o sustento da família. E, espera aí, que calvinismo é esse? Isso não é calvinismo, né? Se você, irmãos, me perdoe, né? Não é julgamento não. Mas se você analisar a vida das pessoas que tendem a ser radicais dentro do meio neopentecostal e no meio pentecostal, elas vivem uma vida de miséria cultural, financeira. Meu Deus, é uma lástima, sabe? Tipo, Deus não quer que um filho dele viva dessa forma, oprimido, escravizado, sem perspectiva de vida. O Senhor não quer isso para ninguém, né? Da forma que Ele não quer que ninguém seja também seduzido aí pelas coisas desse mundo. Mas você tem que lutar pela sua família e pelo reino de Deus em primeiro lugar, né? Isso aí é Bíblia. Nem foi Calvino que disse, foi nosso Senhor Jesus. Tá bom? Pastor Clóvis. Diga, Denilson. Só colaborar aqui com uma pequena citação de Calvino que eu li aqui num livro, um livretozinho dele muito antigo sobre prosperidade, né? Ele diz assim que muitas vezes Deus nos priva
de muitos recursos por conta do nosso coração, sabe? Eu achei de uma sabedoria muito grande. Se o homem tivesse acesso a todos os recursos, a toda a prosperidade que ele gostaria de ter, com toda certeza o homem abandonaria a fé, abandonaria a Deus por conta disso. E logo no início da sua aula, o senhor falou acerca dessa prosperidade, né, de como entraria, e eu te lembrei justamente disso, né, dessa situação de Calvino. E às vezes a gente olha realmente, que a gente sabe que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro não é a raiz de todo o mal, né? A gente vê que o dinheiro aí ele é um pecado na nossa vida, a ganância e tudo. E muitas vezes um filho de Deus, ele vive numa, não vou dizer escassez não, porque pode ser pesado, mas assim, ele vive privado de alguns recursos. E aquela privação é uma bênção de Deus na vida dele, porque se Deus permitisse que ele tivesse acesso a essa abundância de recursos, talvez ele perderia a fé. Eu achei isso de grande valia, sabe, no livro, de entender como Calvino olhava para essa situação, sabe? E não foi falta de ensinamento que ele batia nessa tecla, né, para a pessoa fugir da luxúria e fugir da miséria. Então fuja da miséria e fuja da luxúria. Sim, o fugir da miséria aí era justamente o que ele sempre ensinou, porque o homem, quando entende a essência do Evangelho, ele entende o seu lugar na sociedade, que ele tem que trabalhar, que ele tem que correr atrás das coisas, que ele tem que ser o provedor da sua casa. Então, ou seja, isso é fugir da miséria, mas isso também não faz ele também ser um ganancioso a ponto de querer amar o dinheiro, né? É uma linha muito tênue de um ponto ao outro, né? A gente corre um risco muito grande disso. E Calvino, ele morreu, e o que ele deixou foi a sua escrivaninha e o copo que ele tomava o vinho dele. Fora isso aí, os livros, né? Ele não deixou nenhuma herança. Não tinha recursos, né? Não tinha um exemplo, né? Viveu e foi um exemplo. Ninguém idolatra Calvino não, mas ele foi um homem assim, que sobressaiu a muitos, foi isso aí. Você pode ter certeza que o cara foi, bicho. E se nós voltarmos séculos atrás, a gente vê que nenhum dos discípulos ali também deixaram bens e heranças, todos morreram sem nada, né? Então realmente amando somente a Cristo, né? Então não quer dizer muita coisa. Joia. Meus irmãos, estamos chegando no nosso horário, falta um minuto aqui para terminar a nossa aula. Eu fico feliz que deu para dar uma pincelada aí por alto nos tópicos. E, como eu disse, amanhã será liberado a avaliação para vocês a partir das 10 horas da manhã. E com 15 minutinhos para vocês responderem aí 80 questões. Uai, é o Enem? Só que é o seguinte, meus irmãos, como eu expliquei lá, e o reverendo Ricardo Soares também explicou, depois ele pode até colocar no grupo de novo, sobre a elaboração dessa primeira parte do TCC, é algo diferente, tá? Você vai fazer como uma atividade, como se estivesse fazendo uma atividade complementar, mas sempre lembrando daquilo que você escreveu hoje. Se quiser gravar, colocar no Word, depois guarde, né? E depois você monte o seu TCC para guardar de recordação, de lembrança, porque você vai ser avaliado no decorrer dessa disciplina. Então, vai receber uma nota agora, aí quando chegarmos na próxima disciplina, que é a Holanda e as companhias das Índias Orientais e tal, vai ter outra parte do TCC para você fazer, das 13 colônias, a outra parte, até você terminar ele, tá? Se eu não me engano, mais 4 partes aí para você concluir. Então, beleza. Faça aí com amor. Eu vou ver se eu seguro a disciplina um pouquinho para liberar para vocês no decorrer dessa semana, para que vocês façam essa parte bem feita, tá, irmão? Não faça nada ruim, pelo amor de Deus. 400 palavras só. Você pode caprichar.
Você já teve 13 disciplinas aí. É tão bom quando você pega um trabalho e lê, porque edifica, né? O reverendo Ricardo aqui, ó, ele sabe, quando nós lançamos no Facebook um trabalho que um aluno fez, as pessoas são edificadas, né? Então, olha, capricha aí que você vai estar edificando a minha vida e a vida dos professores que forem dele. Tá bom? Louvamos a Deus. Oi. Até qual dia a avaliação está disponível para ser feita? Ela vai estar disponível a partir da manhã às 10 horas e vai fechar no outro sábado, tá? Ela vai ficar uma semana aí aberta. Desse domingo até sábado que vem. É o intervalo que vocês têm para preparar também o TCC. Tá bom? A gente não preparou. Uns 7 dias, né, meu brother? Prazo apertado, né? Ô, Jorge, alguém coloca aí no chat para mim, por favor, o irmão Jorge, que começa no dia 7 a prova e fica até dia 13, perdão. Disponível aí para realização. E no sábado que vem a gente já inicia a próxima matéria, se assim Deus permitir. Exatamente. Se Deus quiser, talvez até antes eu coloque ela aí, tá? Ela estava já no sistema, mas como houve aquela atualização, ela desapareceu, então eu tenho que jogar ela de novo. É rapidinho, mas eu não quero que vocês se distraiam com ela agora. Nós estamos indo no nosso prazo. É importante fazer bem o TCC. Né? Faça ele bem, gente. Põe para fora. Isso é para vocês se tornarem escritores, para vocês escreverem livros. Daqui um dia a editora Genebra, da FATED, lance o livro de vocês e vocês edifiquem as pessoas aí. Né? Momento profético do curso. Não, é importante escrever. Nós precisamos de escritores. Olha que lindo os escritos de Hernandes e Dias Lopes. É legal, e o seu, cara? E o que você está escrevendo? Vai jogar tudo para Hernandes, né? Tá. É o nosso meio reformado, que nem o pessoal que não fala, vai lá orar para mim, ora por mim, né? Nós somos contrários, escreve para mim, né? Compartilhe o que o terceiro escreveu, né? E o meu, e a minha parte aí. Então faça isso que o Espírito Santo vai ajudar vocês. Alguém quer fazer essa oração final para nos despedirmos aí? A bênção de Deus. Vou pedir o anfitrião, o Alisson Carvalho. Pode ser, Alisson? Você que abriu a nossa reunião. E encerra também, tá bom? Por favor. Valeu, pode deixar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Amém. Aprender dessa história de pessoas que passaram e que contribuíram muito. E que hoje nos serve de exemplo para que nós possamos aplicar alguns desses ensinos no nosso meio, para as pessoas, e que especialmente nós possamos ter mais servos, que nós possamos ser pessoas mais produtivas para o Teu reino, que nós possamos levar a Tua mensagem onde quer que a gente esteja. Abençoe o professor Clóvis, que está à frente desse trabalho, que o Senhor possa conduzindo ele, livrando de todo mal, protegendo contra todas as perseguições. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um forte abraço, viu? Foi um prazer estar com vocês. Até sábado aí. Até sábado, se Deus quiser.